política, a gente abriu o Acorda Metrópolis dessa quarta-feira com a matéria de capa do Metrópolis.com, que é da coluna da Andresa Matais, com apurações da própria Andresa e do André Chalders, que está aqui com a gente para trazer aquelas informações sobre isso aqui, né, Chalders? Ex-dirigentes do INSS fecham uma delação e entregam Lulinha e Flávia Arruda, que agora a gente tem que falar Flávia Pérez, mas é a ex-mulher, né, de um governador que foi importante aí para o Distrito Federal. E mais, né, ela hoje é casada com uma outra pessoa bastante importante também, o Augusto Lima, ex-sócio do Daniel Vorcaro, né? Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, ouvinte, telespectador do portal Metrópolis. Então, a gente tem esses dois ex-dirigentes do INSS, duas figuras que são centrais no esquema da farra do INSS que a gente revelou aqui no Metrópolis, né? Que vem a ser o Virgílio Filho e o André Fidelis. Virgílio Filho, Nath, na verdade ele não é servidor do INSS, ele é um servidor de carreira da AGU, que atuava como procurador jurídico do INSS. Então ele era como se fosse o chefão jurídico do INSS nos anos de 2023 e 2024. O André Fidelis, o papel dele nesse esquema todo, assim, o que se sabe até o momento, né, é que ele foi fundamental para liberar os descontos em massa das entidades. Então, ele fez, por exemplo, um parecer liberando descontos para 34 mil pessoas para a CONTAG, que é aquela entidade que não é uma entidade de fachada, é uma entidade histórica, né, dos trabalhadores rurais e tal, ligado à esquerda e tudo mais. Então, o Virgílio Filho, ele tinha esse papel de liberar esses descontos. O que acontece? Toda vez que uma pessoa se aposenta, o benefício dela, a aposentadoria dela, começa bloqueada para esse tipo de desconto associativo, né? Então, para você poder começar a descontar, que era o que essas entidades faziam, você precisa que ela seja liberada, aquele benefício seja liberado para os descontos. E foi exatamente isso que o Virgílio Filho fez. Ele pegava e liberava, só que não de uma vez. Ele fez um parecer dizendo, não, pode liberar aqui 34 mil de uma vez, entendeu? Então, até onde se sabe, até agora, essa foi a principal participação do Virgílio nesse caso todo do INSS. Já o André Fidelis, ele é do próprio INSS, ele era diretor de benefícios do órgão, ou seja, ele era o diretor responsável pela área que cuida justamente dessa parte de descontos, de pagamentos e tudo mais dentro do INSS. Ou seja, são duas figuras-chave ali na operação de todo esse esquema, né? No caso do Virgílio Filho, a gente sabe já que ele recebeu cerca de 11 milhões de reais e desses 11 milhões, pelo menos 7 milhões e meio vieram das empresas do Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS. Então, Virgílio, era uma pessoa que tinha uma relação bastante próxima com o careca, Nath. Por isso que ele tem, provavelmente, coisas a falar sobre o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República, que trabalhava com o careca, né? O que se sabe da relação entre Lulinha e careca até hoje é que o Lulinha foi contratado para ajudar o careca numa empresa que ele tinha de cannabis medicinal, que chamava Cannabis World. E aí, a partir disso daí, o Lulinha fazia esse lobby, uma espécie de intermediação ali, para abrir portas para o careca do INSS, no Ministério da Saúde, principalmente. É o que se sabe até agora. Provavelmente o Virgílio Filho vai conseguir trazer mais detalhes aí para essa relação entre os dois. Ele também falou sobre a Flávia Pérez, né? Flávia Pérez foi casada durante muitos anos com o José Roberto Arruda, ex-governador do DF, que inclusive foi preso na Operação Caixa de Pandora. Foi todo quem é antigo aqui do DF vai se lembrar dessa novela toda, né? A gente teve a questão da oração da propina, teve a questão dos panetones que o Arruda disse que estava comprando na época. Então foi um escândalo bem marcante aqui para a história do DF. Flávia
Pérez foi casada com o Arruda, separaram-se, e hoje ela é casada com o economista baiano Augusto Ferreira Lima, que vem a ser ex-sócio de Daniel Worcaro no Banco Master e ex-CEO do Banco Master, vem a ser a pessoa que criou o esquema do... Criou não, né? Assim, ele comprou primeiro e depois deu amplitude, expandiu pelo Brasil o Credit Sexta, que era era um programa de cartão de crédito consignado para servidores públicos estaduais e que foi fundamental para o começo do Banco Master, Nath. Então, o Augusto Lima ele é chave na história do Banco Master, né? Eu estou realmente muito curioso para tentar descobrir o que o Virgílio Filho e o André Fidelis podem dizer sobre a mulher do Augusto Lima. Realmente, você vê que todos os escândalos de corrupção do Brasil, eles acabam se imbricando, né, um no outro, em alguma medida. E quando envolve muito empresário, né, são todos amigos ou já fizeram negócios juntos, enfim, é uma comunidade grande, cheia de nomes, mas que se relaciona, né? A Flávia Pérez, agora que ainda a Flávia Arruda, em 2022, perdeu a vaga para o Senado para Damares Alves, né? É uma figura política também importante, né? Foi mulher do ex-governador, mas tem uma atuação grande, aí foi ministra, participou de secretaria do governo, né, de Jair Bolsonaro. Chalders, vocês também trazem um ponto importante ali da matéria de vocês, matéria de capa do Metrópolis.com, que é justamente a questão das delações, que o próprio Careca do INSS estuda fazer uma delação premiada também, ele começa a pensar sobre isso a partir da prisão do filho dele, da esposa dele. E a questão do André Fidelis também chama atenção, porque o filho do André Fidelis também já foi preso ao longo aí da operação sobre a farra do INSS e a operação sem desconto. Acho que também é importante da gente aproveitar a sua presença aqui para falar sobre isso, né? Sobre essas decisões das delações premiadas e, claro, reforçar o que é uma delação premiada, que é quando alguém que está sendo investigado começa a contar tudo que sabe, o máximo que sabe, justamente para negociar, sabendo já que vai ser muito provavelmente condenada, para negociar uma diminuição ali da pena, benefícios, né? Exatamente. O Careca do INSS, ele, assim, provavelmente é a pessoa central, né, desse esquema por causa da quantidade de dinheiro que ele movimentava, né? Então, assim, o Careca, até uma coisa que a gente vai publicar no Metrópolis nos próximos dias, então fiquem atentos, mas o Careca, num dado momento, ele tinha tanto dinheiro para escoar, Nath, que ele teve que organizar uma verdadeira estrutura ali, empresarial para poder sumir com esse dinheiro. Então, era uma empresa chamada Arpar, passava para uma outra empresa, e ao longo do caminho ele ia fazendo os pagamentos que ele tinha que fazer ali para todo tipo de gente, né? Então, a operação de lavagem de dinheiro do Careca dá uma dimensão da quantidade de recursos que ele tinha à disposição dele e da quantidade de recursos que ele tinha que dar um jeito de sumir com ou dar entrada legal no sistema, que é justamente a lavagem, né? O Careca tá com o filho dele preso, né? O filho que inclusive era quem tocava mais essa parte da cannabis, e isso tá assim mexendo com ele e tal. Ele tá já sofrendo esse processo há bastante tempo aí. Dizem que ele tá psicologicamente não muito bem, inclusive, e tal. Estaria sentindo os efeitos de todo esse processo, de toda a exposição, né, da investigação, e está fazendo uma delação também. É importante notar, Nath, que a delação ela só funciona para os primeiros que fizerem, porque senão não faria sentido você organizar delação premiada, né? Porque se todo mundo vai delatar, ninguém vai ser preso, e não adianta nada. Então, quando você tem um esquema desse tamanho, começa uma espécie de corrida entre os envolvidos para ver quem é que vai delatar primeiro. E aí é natural nessa dinâmica, né, que as figuras centrais, como o próprio Careca, como o Virgílio, como o André Fidelis, busquem o Instituto da Delação Premiada, porque eles sabem também que a quantidade de provas que tem contra eles não é pequena. No caso do Virgílio Filho, por exemplo, Nath, ele é uma pessoa que acumulou um patrimônio muito grande
e ele fez isso de uma forma descuidada, né? Assim, ele fez de uma forma bastante... agindo talvez na certeza de uma impunidade, porque veja, ele foi comprar imóveis que ele colocou no nome dele e da mulher dele, que é a Thaisa Hoffmann Jonasson, que é uma médica. Então os dois compraram coisa de assim, 18 milhões de reais em imóveis. Compraram um Porsche Cayenne lá de 700 mil reais para uma pessoa que, tudo bem, esse cara é AGU, ele ganha bem, ganha os famosos bônus da AGU, né, e tudo mais, mas mesmo assim não dá para juntar 18 milhões de reais em 3 anos, Nath. Então, assim, ele foi uma pessoa que foi bastante descuidada, que teve uma evolução patrimonial que chama muita atenção, chamou a atenção da Polícia Federal, e aí agora eu acho que o caminho que resta para ele realmente é tentar negociar com os acusadores e entregar o que ele sabe a respeito desse caso. Haja penduricalho, né? Haja auxílio panetone, auxílio afone para Bônus, chegar, né? exatamente, para chegar numa casinha de 15 milhões de reais. André Chalders, repórter da coluna da Andresa Matais, que vira e mexe, está aqui no Acorda Metrópolis para falar sobre essas apurações que também vira e mexe estão na capa do Metrópolis.com como hoje. Obrigada, viu, Chalders? Um bom trabalho. Obrigado, Nath. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Que bom que deu tempo ainda da gente colocar o André Chalders trazendo mais detalhes sobre essa história toda, dessas delações que vão trazer o Lulinha e políticos como Flávia Arruda, que agora é reconhecida como Flávia Pérez, agora, já foi casada com o governador, né, ex-governador preso, Arruda, aqui do Distrito Federal, e agora é casada com Augusto Lima, que foi sócio do Daniel Vorcaro. E aí tá feito o nosso gancho para falar aí sim, especificamente de